Vou falar para vocês um pouco da diferença da hérnia de disco. É muito comum o paciente chegar no consultório falando que tem hérnia de disco, mas a gente não sabe muito bem que tipo de hérnia, em que fase que está essa hérnia. Na verdade, a hérnia de disco ela faz parte da degeneração discal ou da doença degenerativa discal. Então a gente tem que entender que hérnia de disco é um termo amplo, é um termo grande. A gente tem que esmiuçar isso aí, avaliar o exame de imagem para a gente entender em que fase que isso está. Eu vou mostrar para vocês no modelo, mas para vocês terem ideia de cada fase que existe. E cada fase tem o seu tratamento apropriado. Desde uma protrusão, uma extrusão ou somente uma desidratação discal. É muito comum, acima de 30 anos de idade, você ter algum desgaste no disco. Então é importante a gente relacionar esses desgastes, essas fases com que o disco vai estar evoluindo, para a gente poder concluir pela melhor opção de tratamento para vocês. Então, vou mostrar para vocês as fases ou os tipos, a evolução da hérnia de disco. Aqui, nesse modelo, nós temos um disco normal. O disco, numa visão axial, ou olhando por cima, a gente vê que ele tem anéis ao redor de um núcleo. Esse núcleo amarelinho é o núcleo pulposo, é a gelatina, o que faz o disco amortecer, certo? E em volta dele nós temos o anel fibroso. Vocês vejam que são camadas de tecido fibrótico, justamente para sustentar essa compressão e não deixar esse núcleo extravasar. Esse seria um disco normal, íntegro. Aqui a gente tem um disco gasto, ou um disco sem núcleo. Observem a diferença. Ele não tem o recheiozinho amarelo. Essa aqui é a desidratação discal. Isso aqui é a fase onde a gente tem o maior desgaste, ou seria a fase inicial da doença discal. É onde nós não temos o núcleo rachou, vazou, o anel, na verdade, rachou, perdeu a estrutura em algum ponto e aquele núcleo foi extravasando até vazar e hoje nós temos um disco desidratado. Ou a gente pode passar por essa fase, onde você tem a ruptura aqui do anel fibroso e esse recheio ele vai vazando. Ele começa com a pressão aqui em cima, ele começa a extravasar por essas fibras e vai saindo. Nessa fase aqui a gente pode ter dor, porque observem que essa lesão ela pode estar aqui muito próximo de onde passa a raiz do nervo. Então o extravasamento desse núcleo pode gerar uma cascata inflamatória próxima à raiz neural, gerando dor tanto lombar quanto também no membro inferior. Já nessa fase mais avançada, a gente vê a hérnia de disco propriamente dita, onde o conteúdo discal extravasou. E passando lá para fora, a gente vê que ela comprime ali a raiz do nervo. Esse conteúdo ele vai extravasar e vai comprimir ali a raiz do nervo que vai passar aqui atrás, gerando sintomas radiculares ou os sintomas nos membros inferiores. Então a gente viu aí, pessoal, através do exemplo nos modelos, como é importante a gente entender a fase evolutiva de cada um, em que fase que o seu disco está. Você fez uma ressonância nuclear magnética e apresentou lá no laudo um monte de coisa. Protrusão aqui, ali, abaulamento e tal. O que é isso, doutor? Então, através dos modelos que a gente viu, a gente consegue entender um pouquinho que nem toda hérnia de disco, na verdade, pode ser sintomática e principalmente tem indicação cirúrgica. Às vezes o que o radiologista descreveu não é bem uma hérnia de disco, que para a gente, nós cirurgiões, seria um fragmento do disco extruso, protruso, fora do espaço dele comprimindo a raiz. A hérnia de disco que o radiologista escreveu no laudo pode nada menos do que uma simples desidratação do disco, ou um abaulamento simples, Então, mais uma vez, procure um médico, procure um cirurgião especialista, tire suas dúvidas, avalie os exames de imagem. A imagem, hoje em dia nós temos excelentes exames de imagem que conseguem nos dar detalhes muito precisos da lesão. Isso é o mais importante, avaliar o seu caso pessoalmente, tá bom? Excelente dia para nós.